deu uma mensagem, e é uma mensagem para a igreja, é uma mensagem simples, não espere nenhuma revelação profunda. Eu quero dividir com a igreja um pensamento que Deus colocou sobre vocês, ok? Então, é uma mensagem muito pontual para a vida desta igreja, por esses 2 anos que a gente tem caminhado junto. Então, por gentileza, sabe, eu quero me desobrigar de trazer uma grande revelação. Eu quero dividir meu coração com aquilo que Deus colocou sobre vocês, tá? O tema da minha mensagem é intitulada Era Necessário. Você pode repetir comigo? Era necessário. De novo, era necessário. Sabe, queridos, nem sempre é fácil você entender por que a gente passa por determinados processos. Eu costumo dizer que Deus é um Deus engraçado. Deus, Ele é especialista em arrumar o que está bagunçado. Mas algumas vezes Deus tem o prazer incrível de bagunçar o que está arrumado. Aos meus olhos, né? E às vezes você está bem arrumadinho demais. A minha vida é assim, eu já contei para vocês, a minha vida é assim. Eu costumo dizer que a minha vida era arrumadinha demais, muito ajeitadinho. Eu sou aquele cara metódico, né? Que eu gosto de botar gasolina no mesmo posto. Não se espante, na mesma bomba. Não é só no mesmo posto, na mesma bomba. Entendeu? Assim, eu tenho um pouco desse espírito do conservadorismo, né? Eu venho de origem, eu sou militar de formação, então as coisas para mim têm que ser muito metódicas. Eu sou uma pessoa sistemática. E Deus teve que bagunçar a minha organização. E era necessário que Deus bagunçasse a minha organização. Sabe, e Deus mexeu onde, o único lugar que eu não podia resistir. Eu era batista tradicional e ele batizou minha esposa no Espírito Santo. Eu tinha 2 saídas, ou eu separava ou eu era batizado. Não tinha como. Ou eu era batizado no Espírito Santo ou ia dar ruim em casa. Entendeu? Então Deus é jeitoso, gente. Deus ele sabe onde mexer. E às vezes, da nossa vida, a gente passa por determinadas situações que a gente não entende por que Deus agiu daquela maneira. Talvez você espiritualize assim, está escrito, os caminhos de Deus são os nossos caminhos, os pensamentos de Deus, tudo isso é bonito. Passar por isso é difícil. Quando Deus começa a bagunçar a nossa organização, quando Deus começa a fazer algumas coisas, você pergunta, e a pergunta era necessário se passar por isso? Era necessário ser isso? Por que dessa maneira? E uma das coisas que eu tenho aprendido em Deus é que eu não preciso ser ousado, eu preciso ser obediente. Aonde a minha ousadia não me leva, a minha obediência vai me conduzir. E algumas vezes o que me resta é simplesmente dizer, era necessário, vamos passar por isso. Quando eu olho a história da Doxa e eu olho a história de grande parte dessa liderança, me cai dessa pergunta, era necessário passar por tudo que passou? Era necessário, Chicão? Era necessário, Aguinaldo? Era necessário, Ju? Era necessário? Aos nossos olhos, não. Não era necessário que algumas coisas acontecessem para que vocês vivessem o que vocês estão vivendo hoje. Mas se não era necessário aos nossos olhos, eu vim aqui dizer para você, era necessário aos olhos de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você. Por que era necessário? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo de número 4. É um texto longo, mas eu vou ler com vocês. Todos vocês conhecem, e seguramente alguns de vocês já pregaram sobre esse texto. Só que eu quero colocar a minha lupa hoje em cima de um aspecto desse texto, ok? Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus, João capítulo 4, versículo 4, tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais do que os seus discípulos de João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era necessário atravessar a província
de Samaria. Repita comigo, era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali uma fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentou-se Jesus junto à fonte e por volta da hora sexta. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então, ele lhe disse à mulher samaritana, como sendo tu, judeu, pedes a beber a mim, que sou uma mulher samaritana, porque os judeus não se davam com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo, aonde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem assim como seus filhos e seus gados? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Presta atenção, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me desta água para que eu não mais tenha sede, e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama seu marido e vem. E ela respondeu à mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos tiveste, e este que agora tem não é seu marido. Isso disseste com verdade. Pai, obrigado pela tua palavra, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, é tão interessante esse texto. A Bíblia diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Eu vou repetir mais uma vez, talvez algumas vezes durante essa mensagem, por que era necessário. E a história então começa a partir daí a desenvolver um cenário de Jesus encontrando uma mulher à beira de um poço. E o diálogo dessa mulher me chama muita atenção com Jesus, porque essa mulher, ela estava ali com Jesus naquele poço, sozinha, e ela começa uma série de questionamentos internos, quando Jesus então procura ela e diz assim, dai-me de beber. Queridos, prestem atenção, não era rota comum para um sacerdote passar por aquela terra de Sicá. Um judeu, principalmente um sacerdote, evitava as terras samaritanas, porque era um povo que não se dava, o próprio texto diz que eles não se relacionavam bem com os samaritanos. E de repente Jesus, ele decide mudar a sua rota, e ele passar no meio daquela cidade, Sicá, sabe? Então já chama a atenção do porquê que Jesus mudou a rota, e Jesus foi fazer aquilo que nenhum sacerdote faria. Segunda coisa que você percebe, é algo incomum na história, Jesus ficar sozinho, ao meio-dia, na beira de um poço, e mandar todo mundo embora. Em nenhum outro texto da Bíblia, você vai ver Jesus ficando sozinho, e mandando todos os seus discípulos para uma missão, a não ser no tempo de oração dele. Mas nesse momento, era necessário um encontro pessoal, era necessário um encontro que não podia ter, no primeiro momento, uma testemunha ocular. Jesus então senta na beira de um poço, chamado Poço de Jacó. Isso era meio-dia, no auge do dia. E a Bíblia diz que Jesus está ali sentado, e de repente, ao meio-dia, vem uma mulher, só intitulada, não sabemos o seu nome, chamada mulher samaritana, tirar água. Outra curiosidade. Queridos, ninguém que tira água de poço, tira ao meio-dia, ok?
Eu morei numa favela por 14 anos. E a favela que eu morei não tinha água encanada. Então nós íamos buscar água no poço. Havia um poço no meio da favela, onde os moradores iam buscar água. E eu passei 14 anos tirando água de poço para tomar banho, tirando água de poço para beber, entende? Então, eu sei bem o que é tirar água de poço. E água de poço nunca se tira no auge do calor. Água de poço se tira no início da manhã ou no final da tarde. Quando o poço ainda está cheio, o sol ainda não é escaldante, ou no final da tarde, quando a água renovou, ou seja, o poço se renova e você volta no final da tarde. Nós acordávamos muito cedo para poder fazer fila no poço. Eu me lembro, nós botávamos as latas assim, em fila, e era assim uma fila grande, até chegar a nossa vez de tirar água do poço. Tínhamos uma caçamba e tirávamos a água do poço. A curiosidade é o que essa mulher e por que essa mulher foi tirar água ao meio-dia naquele poço. Você está comigo até aqui? Então nós estamos falando de Jesus entrando numa rota que não era comum. Estamos fazendo Jesus preparar um encontro pessoal totalmente incomum, para encontrar uma mulher incomum, tirando água num lugar e numa hora incomum. Aí você começa a responder, porque era necessário. Agora, o mais interessante do que toda essa curiosidade é o desfecho da história. Quando aquela mulher chega a Jesus, diz a ela assim: me dê um copo d'água. Aquela mulher diz assim: você não tem vergonha não? Em outras palavras, usando o meu linguajar, você é homem, eu sou mulher, está me pedindo água, você é judeu, eu sou samaritano, não é assim que se faz, mais ou algo em comum? Aí Jesus começa uma conversa com ela, e essa conversa eu queria que você guardasse. Jesus então introduz um assunto, ele diz assim: ah, se você soubesse quem é que está te pedindo água. Ah, se você soubesse quem está te pedindo água. Aí você me pediria água, e eu lhe daria uma água chamada água viva. Ela fala assim: Senhor, está ficando esquisita a conversa. Então, por gentileza, eu não estou pregando, estou conversando com você, ok? Os pregadores de plantão me perdoem, né? Ela chega e diz assim: Senhor, o senhor não tem caçamba para tirar? Esse poço é fundo, o senhor não tem água para poder dar? Por acaso, o senhor é maior do que a minha referência? Porque a minha referência de um homem que faz coisas sobrenaturais é Jacó. E Jacó é referência porque ele primeiro plantou um poço, ele cavou um poço. Você nunca será referência enquanto você não cavar um poço. Aí ela continua: ele bebeu do poço. Não adianta você cavar um poço se você não se alimenta dele. E terceiro, ele deu para os seus filhos. E ela está falando que um legado se constrói quando você constrói uma igreja. Deixa eu aplicar aqui. Você constrói um ministério, você vive desse ministério, se alimenta dele, bebe dele, e você dá para os seus filhos beberem. Isso é legado. E 2000 anos depois tinha gente bebendo do poço que Jacó havia cavado. Isso é referência. Isso aqui é uma referência? Jacó é uma referência. Uma referência de alguém que construiu algo. Ele viveu daquilo que ele construiu. Ele bebeu daquele poço. Ele deu para os seus filhos, e 2000 anos depois, tinha gente desfrutando daquilo que ele construiu. Eu tenho uma palavra para esta igreja: construam poços que vão além da existência de vocês. Cavem poços que vão transcender a existência física de vocês se Jesus não voltar. Aquela mulher então começa a falar com Jesus, sabe, isso é maior do que ele, porque ele é uma referência, ele conseguiu algo extraordinário. Aí Jesus falou assim, nessa conversa: és maior? Ele falou: ah, se você soubesse, você teria me pedido água e eu te daria uma água viva. Porque a água que você está pegando aqui, aí Jesus começa a falar isso, ó, a água que você está pegando aqui, essa água, ela vai dessedentar você por um momento. Mas daqui a pouco, você vai ter sede de novo. E essa água vai te satisfazer por mais um momento.
E quando passar um tempo, você vai ter sede de novo. E você vai beber de novo. O que Jesus está dizendo assim, embora já corra sua referência, essa água, ela tem um poder temporário de satisfação. Mas eu tenho para você uma água, que quando você beber dela, com um único gole, nunca mais te dará sede. Aí ela diz assim, Senhor, dai-me desta água, para que eu não volte aqui e continue nessa eterna labuta de buscar saciar a minha sede, essa sede que não termina, essa sede que está dentro de mim. E agora eu quero aplicar o texto, porque Jesus aí muda a conversa, pastor Sandro. Ele diz assim, tá bom, eu só te dou essa água se você for buscar o seu marido. Gente, o que tem marido a ver com água? Você está concordando comigo? A conversa é água, a conversa é Jacó, a conversa é saciedade. Aí Jesus muda o assunto, parece aquela louca da praça, da Praça Nossa, sabe? Muda assunto. Aquele muda assunto assim, vai lá e chama seu marido. Eu fico pensando, o que tem a ver marido com água? Aí o Senhor me respondeu. Jesus estava dizendo para aquela mulher, sabe o que acontece, mulher? Existe um vazio dentro de você. Esse era onde ele queria chegar. Existe um vazio dentro de você. E ao longo da sua vida, você tentou saciar esse vazio. E você decidiu que relacionamentos trariam satisfação, e você casou a primeira vez. E quando você casou a primeira vez, você bebeu um gole de água. Ah, como é bom casar. Uau! Você ficou satisfeito. Mas de alguma forma, assim que o texto nos explica, aquele casamento não funcionou. E a Bíblia não diz que ela se amaziou. Jesus só fala que ela se amaziou com um quinto, com um sexto. Fala sobre 5 casamentos. Ou seja, quando ela tomou o primeiro gole, o primeiro marido, ela se sentiu satisfeita, preenchida. Mas quando aquele marido e aquele casamento foi embora, o vazio voltou. O que ela fez? Ela conseguiu o segundo marido. E depois, o terceiro marido. Depois, o quarto marido. O quinto marido. Sabe por que era necessário passar por Samaria? Porque ali havia uma mulher que tinha um vazio dentro dela, que nada podia preencher a não ser Jesus. Nada. Se por acaso, e agora eu quero aplicar isso à minha vida e à sua vida, aquela mulher estava tentando saciar o vazio de dentro dela com relacionamento. Tem gente que talvez esteja aqui me ouvindo, que esteja colocando isso na cultura, no dinheiro, no trabalho. O meu foco hoje não é trazer acusação, o meu foco hoje é trazer conscientização, que nada nessa terra vai te satisfazer, enquanto você não preencher o verdadeiro vazio que está dentro de você. Dentro de você, existe um lugar vazio, que só cabe Jesus. Você pode ganhar o dinheiro que você quiser, o vazio vai continuar, por isso você vai querer mais dinheiro e mais dinheiro. Você pode amar relacionamentos e sentir feliz e querer mais relacionamentos e mais relacionamentos. Ou mais um curso. Eu não estou aqui trazendo nenhum tipo de acusação, eu só estou dizendo que eu e você temos um vazio dentro de nós que nunca será preenchido, uma água que não tem como ser diferente, a não ser que você beba a água viva. E era necessário passar por Samaria, porque, primeiro, ali havia uma mulher que ela não conseguia se realizar plenamente, mas havia um propósito profético sobre a vida daquela mulher. Havia um propósito profético sobre a vida dela. E o texto continua, eu não vou ler o texto propositalmente. Tá, de repente,
Jesus revela para aquela mulher uma série de outras questões que estão dentro dela, sobre religiosidade, sobre adoração, aonde adora aqui, adora lá. Jesus vai trazendo uma série de entendimentos, de vazios que estão dentro dela, cultura religiosas, escravidão religiosas, uma extrema religiosidade. Jesus vai quebrando tudo isso, Rude. Finalmente aquela mulher diz assim: uau, eu encontrei um profeta. E aí, quando ela é ativada pela água viva, quando ela é ativada pela voz profética, a Bíblia diz que finalmente ela entra dentro do propósito profético dela. Nessa noite eu quero ser uma voz profética para atingir o seu propósito profético. E aquela mulher sai dali, correndo. Ela entra na cidade, assim termina o texto. Ela diz: venham, venham, venham. Eu quero que vocês conheçam aquele que satisfez o meu vazio. Eu quero que vocês conheçam aquele que satisfez o meu vazio. E a Bíblia diz que toda uma cidade se converteu, porque Jesus se preocupou com uma vida. Deixa eu fazer uma aplicação daquilo que o Senhor me pediu para falar. Eu não sei por que a Doxa surgiu da forma que surgiu, porque surgiu, mas era necessário que a Doxa se formasse, porque existem pessoas dessa cidade que têm um vazio dentro dela, e somente aquilo que Deus colocou sobre esta igreja, o encargo profético sobre esta igreja, a voz profética sobre esta casa, vai alcançar esses corações, e nós vamos alcançar essa cidade para Jesus. Temos igrejas preciosas lidando nessa cidade. Temos pastores que estão fazendo um trabalho lindo, mas existia algo que Deus queria para a Doxa. Existia algo que Deus queria para essa igreja. E por isso, Tiago e Susan, queridos do meu coração, não sofram. Era necessário. Era necessário. Não foi fácil, continua não sendo fácil, mas era necessário. Tem muitos textos na Bíblia que elas vão me ajudar a entender o que eu quero falar, mas eu quero me dedicar alguns minutos, talvez a um dos textos que mais me inspira a respeito disso. Atos capítulo 16. Atos capítulo número 16. Como eu disse e repito, eu não vim pregar, eu vim transmitir no meu coração. Atos capítulo 16, a partir do verso número 6. Conta uma história muito interessante. Diz assim, o versículo de número 6: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Tendo passado a Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: é necessário passar a Macedônia. É necessário passar a Macedônia. Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor, concluindo que o Senhor nos chamava para que anunciasse o Evangelho. Queridos, se você conhece esse texto, Paulo está em oração, Paulo estava na sua jornada de implantação de igreja, e Paulo, então, no seu ímpeto apostólico, ele estava desejoso de continuar e viajar até a Ásia. Ele tinha um entendimento dentro dele que o caminho era a Ásia, ele queria ir para a Ásia, e o texto anterior vai te dizer o quanto ele buscou uma aprovação de Deus para ir para a Ásia, e parece que nada deu certo. Deus fechava a porta aqui, Deus fechava a porta ali. Eu falo para você, querido, algumas vezes Deus usa pessoas para fechar a porta que nós queremos abrir. As portas que Deus abre não são as nossas portas. Eu costumo dizer
que a vida cristã ela é feita de 3 grandes portas. A primeira grande porta, eu gosto de fazer essa analogia, a primeira grande porta eu chamo a porta da minha casa. A porta da minha casa. Na porta da minha casa, pastor Sandro, sou eu que tenho a chave. E para abrir a porta da minha casa, eu preciso pôr a chave nela, ou digitar a senha, que sou eu que tenho. Ninguém vai abrir para mim, a senha não está na mão de ninguém, está na minha mão. Eu vou abrir a porta porque é minha responsabilidade abrir a porta. Ou seja, a porta da minha casa, sou eu responsável em abrir. Eu não posso terceirizar isso para ninguém. A segunda porta, eu costumo chamar que é aquela porta do hotel de luxo, onde Deus coloca alguém na porta, que quando você entra, ele diz assim, por gentileza, doutor, ele abre a porta para você. Eu costumo chamar essa porta, chama-se a porta dos relacionamentos, onde Deus vai colocar pessoas para abrir para você a porta que você não tem chave. Eu vou repetir. Não é você que tem a chave. Você só vai entrar nessas portas se você aprender o valor de extraordinários relacionamentos. Gente, eu tenho uma experiência viva disso. Como Deus usa pessoas para poder abrir portas para você. Eu costumo dizer que tudo que você precisa, Deus já colocou na mão de alguém. Você só precisa aprender a acionar essas pessoas. Você precisa entender as pessoas entrando na sua vida. Eu sou bem aventureiro, estava contando para os pastores ali, e uma das minhas aventuras é moto, né? Eu amo motocicleta. Eu sempre tive muita vontade de andar de Harley Davidson. Eu não tinha Harley Davidson, eu já tive várias motos, mas não tinha. E um dia eu descobri um amigo que eu conheci nos Estados Unidos, e ele ligou e falou assim, olha, Deus mandou dar um tempo para você, eu queria que você e sua esposa descansassem aqui nos Estados Unidos, e eu vou pagar a sua passagem da sua esposa, você vai passar 15 dias na minha casa, eu sou chefe gourmet, sou dono de um restaurante, você vai comer tudo que tem do melhor, você não vai pagar nada, estou trazendo a sua passagem, você vai ficar 15 dias aqui, você tem que assumir o compromisso de não pregar em lugar nenhum. Eu olhei a minha agenda, de todo o coração, eu olhei a minha agenda e falei, não posso. A data que você tem para mim, eu não posso. Ele falou assim, você já andou de primeira classe? De avião? Eu falei, nunca. Então eu vou dar de primeira classe para você e para sua esposa. Eu pensei, olhei a minha agenda e falei, não posso. Aí ele falou assim, eu ouvi dizer que você gosta de Harley Davidson. Ele falou, eu tenho 5. Eu falei, pode comprar passagem. Queridos, eu não tenho dinheiro para comprar Harley Davidson, mas eu andei de Harley Davidson porque alguém abriu a porta para eu andar. Existem coisas na nossa vida que estão travadas porque nós temos traumas de relacionamento. E aí, porque você foi ferido um dia, você se priva das pessoas que Deus coloca no teu lugar para te curar, para te restaurar, para te abençoar, para mudar a tua história, para realizar os teus sonhos. A doxa pode ser uma porta dessa, se você deixar. Agora, se eu ficar com mimimi, sai da lama, jacaré. Até quando? Até quando? Mas tem uma terceira porta. Se a primeira porta é da minha casa, que se eu não pôr a chave ela não vai abrir, ou seja, é aquilo que eu tenho que fazer, não adianta você pedir para ninguém fazer. A segunda é aquela que Deus coloca alguém para fazer. A terceira é a porta do Apocalipse, aquela que eu chamo a porta do aeroporto, que você pesa, quando você pisa ela abre sozinha. É a porta que Deus abre e ninguém fecha, a porta que Deus fecha e ninguém abre. Você precisa aprender que algumas vezes
Deus vai te levar num determinado lugar e Ele vai fechar algumas portas, porque Ele tem outras portas para você. Aí você vai descobrir por que era necessário que Paulo não fosse para a Ásia, por que não era necessário que Paulo fosse para Mísia, por que não era necessário que ele fosse para Troade. Sabe por quê? Porque existiam pessoas que precisavam que Paulo fosse à Macedônia. Era necessário Paulo passar para a Macedônia. E na cabeça de Paulo, eu não sei se você consegue, não sei se estou conseguindo transmitir. Na cabeça de Paulo é, por que eu não posso ir para a Ásia? Por que eu não posso ir para Troade? Por que eu não posso ir para Mísia? Por quê? Por quê? Porque era necessário passar a Macedônia. Eu quero nesses 15 minutos finais, eu falei que ia ser simples em você, dizer para você por que era necessário Paulo passar a Macedônia. A história conta que Paulo, ele chega na Macedônia e ele vai a um lugar de oração. E chega no lugar de oração, ele encontra uma mulher religiosa, uma judia, que frequentava uma igreja, uma sinagoga, mas que faltava a ela uma experiência de fogo de Deus, chamada Lídia. Ela era uma mulher rica, ela era uma mulher judia e ela era uma mulher religiosa. E Paulo chega na Macedônia, e ele vai à Macedônia, e era necessário passar na Macedônia, porque Deus queria converter, Deus queria dar uma experiência a uma pessoa dentro da igreja. Eu vou repetir. Tem muita gente dentro da igreja que ainda não tem a experiência que Lídia teve. E Paulo foi lá resgatar uma religiosa. Paulo foi lá resgatar uma frequentadora de igreja. Paulo foi lá frequentar uma mulher que frequentava o ciclo de oração, mas havia dentro dela um vazio. E se Paulo não tivesse ido à Macedônia, aquela mulher religiosa continuaria religiosa. Aquela mulher rica, apesar de todo o seu dinheiro, não tinha propósito para sua riqueza. Aquela mulher judia, que tinha sua fé em Yahvé, não teria conhecido Cristo. Quando Paulo entra naquele lugar, Paulo se depara com uma mulher dentro da igreja, num lugar de oração, e eu ouso dizer que tem muita Lídia dentro da igreja. Tem muitas Lídias dentro da igreja. Pessoas que frequentam a igreja, mas ainda não foram ativadas profeticamente. Não foram alcançadas pela impartição profética, pela voz profética. Só que Paulo sai dali e ele vai para um lugar público, e ele chega num lugar público, e ele encontra agora uma escrava grega, uma mulher endemoniada. Está no texto, eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Ele sai do lugar de oração, ele vai para uma praça pública, onde tem uma mulher adivinha, que era escrava de Satanás, que era escrava dos adivinhos. Era uma mulher que era usada, o seu talento, o seu dom, era uma vidente. Ela era uma mulher grega, escrava dos homens, e dentro de um vazio opressivo dentro dela. E Paulo agora sai do campo do conforto religioso, ele entra no campo do inferno. Ele entra na praça pública onde o diabo reina. Ele agora sai da religiosidade, ele vai confrontar Satanás, ele liberta aquela moça é liberta. Era necessário passar a Macedônia, porque havia ali uma mulher pobre, escrava do diabo, escrava dos homens, sendo explorada pelos homens, que tinha um vazio dentro dela, e que se Paulo tivesse ido para a Ásia, para Troade ou para Mísia, não teria alcançado essa mulher. Por causa disso, Paulo foi premiado e passou a noite na prisão. Aqueles homens que exploravam essa mulher grega, eles então se levantam contra Paulo e prendem Paulo numa prisão.
Chega na prisão, você conhece, Paulo está ali na prisão, e de repente é uma movimentação do céu. Quando a movimentação do céu acontece, as cadeias se abrem, os portões se abrem, algo extraordinário acontece, e Paulo teve a oportunidade de viver esse sobrenatural porque ele decidiu passar a Macedônia. Talvez ele não tivesse ido para a Ásia. Mas o melhor dessa história, pastor Sandro, não é que Paulo teve a experiência. Nessa história, Deus alcança uma terceira vida, Deus alcança um carcereiro. Agora um romano, um trabalhador, que tinha como Deus César. Que era um homem que entrou num desespero tão grande que tentou tirar a sua própria vida. E quando Paulo percebe que aquele homem estava tirando a sua vida, Paulo então grita: fique, não faça nenhum mal a você, nada, não faça mal. Nós estamos aqui. E a Bíblia diz que por causa desta intervenção sobrenatural de Deus, aquele carcereiro foi salvo, a sua família foi salva. Pastor, onde você quer chegar? E eu vou começar a concluir essa mensagem. Por que Deus impediu Paulo de ir para a Ásia, para Troade, para Mícia? Por que era necessário passar para a Macedônia? Porque quando Deus tem um propósito para uma igreja, para um ministério, para alguém, Ele vai alcançar pessoas de toda raça, tribos e nações. Ele alcançou uma mulher judia, Ele alcançou uma mulher grega, Ele alcançou um carcereiro romano. Nessa mesma viagem, porque era necessário passar para Macedônia, ele pegou uma rica, que era Lídia, uma escrava, que era essa escrava egípcia, e ele pegou um profissional liberal, que ambos tinham um vazio dentro dele. Ele pegou uma mulher crente dentro da igreja religiosa, ele pegou uma espírita que, através dos espíritos malignos, adorava o seu Deus maligno. E ele pegou um religioso que tinha Deus como César. Sabe, queridos, por que era necessário que a Doxa viesse para cá? Porque tem ricos, pobres e trabalhadores que precisam ser tocados por essa igreja. Porque tem religiosos, tem espíritas, e tem adoradores de homens que precisam ser transformados por essa igreja. O Evangelho é um Evangelho que vai além da classe social, que vai além da religiosidade. Mas Deus tem os seus caminhos e às vezes nós não entendemos por que teve que ser como foi. Mas eu venho aqui hoje, usando a autoridade que me é dado, como seu pastor, como seus pastores, e dizer para você: não se lamentem, nunca mais, porque era necessário que fosse desse jeito. Fique em pé.